Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui para dar continuidade à nossa série Xadrez em Clima de Copa, qual a gente tá falando aí sobre aberturas de xadrez que levam o nome de países. Nós já abordamos até aqui a abertura brasileira, a defesa francesa, a abertura italiana, que foi o nosso último vídeo, e hoje vamos falar da defesa holandesa. Vamos falar um pouquinho sobre a laranja mecânica, né? E sem mais delongas, vamos pro vídeo, né, para conhecer essa defesa que é muito famosa, tá? A gente já falou da francesa, que é uma defesa contra peão do rei. Hoje nós vamos falar de uma defesa contra o peão da dama. E é importante frisar isso, galera, para você não executar essas defesas que eu estou mostrando de maneira errada. Igual você pegar uma defesa que é contra o peão da dama e jogar contra o peão do rei. Não vai dar muito certo. Por exemplo, a holandesa, ela é caracterizada pelo lance 2, pelo lance 1, F5 por parte das pretas. Se você jogar o F5 contra o E4, vai dar ruim, pessoal. Observa aí, ó. Vai dar algum problema. Isso não parece ser muito interessante. Concorda comigo? Então, é uma defesa contra peão da dama. E a holandesa, ela tem duas variantes que são bem conhecidas aí, tá? Uma delas é chamada de variante Leningrado, que se caracteriza por você fianquetar o bispo de casas pretas, né? Por você jogar G6 e bispo G7 em algum momento. Claro, não precisa ser agora diretamente. E outra variante muito importante pra gente, que é inclusive a que a gente vai abordar hoje, é o famoso muro de pedra, o Stonewall, que se baseia em montar um centro com o peão F5, E6, D5 e C6, ou seja, montando realmente uma barreira contra qualquer possibilidade de ataques do branco. É uma defesa que no alto nível é considerada muito sólida, vamos dizer assim, mas no nível intermediário e no nível avançado, ela é uma defesa muito dinâmica. Você tem muitas ideias de ataque no flanco rei, porque os jogadores, na maioria das vezes, não sabem defender. O branco aqui, na maioria das vezes, vai jogar C4, né, que é um lance interessante, cavalo F6, cavalo C3 e agora E6. Praticamente caracterizando o Stonewall, né? Que só vai ser concluído realmente depois do D5 e do C6, tá, galera? O branco joga cavalo F3 e aqui é jogado D5. É claro que essa formação do Stonewall, ela também gera alguns problemas, como tudo no xadrez. A gente vai ter aqui o famoso bispo mau. O bispo da casa de C8, ele é um bispo mau. Ele está preso dentro da cadeia de peões. Então você tem que agir com delicadeza com ele, seja de uma forma de melhorar esse bispo, ou seja, em algum momento talvez trocando esse bispo. As brancas jogam E3 aqui, que não é o mais jogado, tá, galera? Depois de muitas derrotas do branco, vamos dizer assim, foi descoberto que a melhor formação é com G3, o fianqueto do bispo. Você consegue meio que diminuir a força desse ataque das pretas, desse provável ataque das pretas no flanco rei, tá bom, pessoal? Então, E3, C6 foi jogado e agora a gente tem o Stonewall, né, o muro de pedra no tabuleiro. A partida que eu vou estar abordando aqui é uma partida entre Glucksberg contra Miguel Najdorf, o grande Miguel Najdorf, da defesa Najdorf, né? É um jogador muito famoso aí, também popularizou bastante a defesa em Dia do Rei. Tem uma partida muito famosa que é Taimanov Najdorf, uma das mais famosas da Índia do Rei. E é um cara que contribuiu bastante pro xadrez, até mesmo na Stonewall, né? Então ele tem uma partida que é muito famosa jogando Índia do Rei, e agora nós vamos ver uma partida dele que é muito famosa, né? Muito bonita, dele jogando o Muro de Pedra. Bispo D3, Bispo D6, observa aqui o desenvolvimento das pretas e já dá pra gente ver, galera, as possibilidades de ataque. Depois de roque, o preto ele pode combinar um cavalo E4, o bispo aqui já tá ativo na diagonal, com ideias de torre para casa de F6, dependendo torre G6 ou H6, passando a torre pela sexta fileira e trazer a dama em algum momento, seja para H4, é claro que o cavalo não pode estar olhando, ou seja por E8, H5, para poder realmente criar ideias de ataque. Seguiu roque e aí as brancas jogam cavalo E2, tentando já melhorar o cavalo dela, com ideia de, quem sabe, botar o cavalo para casa de F4. Mas depois de cavalo de BD7, o jogador das brancas jogou cavalo G5 e já interroga. Se você quiser pensar, fala para mim aí, qual que é o lance que você jogaria de pretas nessa posição? Pensou? O melhor lance aqui é
bispo captura H2, o sacrifício do bispo, que na verdade aqui nem é um sacrifício, já que o jogador das brancas aqui jogou rei H1, mas se ele jogasse rei captura bispo, a gente teria no mínimo cavalo G5 cheque, e esse cavalão aqui já tá no ar, né? Ou seja, já ganharíamos um peão, né? Mas provavelmente a ideia do jogador das brancas aqui é que depois de rei H1 ele tem temas no bispo ainda e tá atacando o ponto de E6. Porém, o Najdorf não defende E6, ele joga cavalo para casa de G4 já para poder passar as peças. Agora, se joga cavalo G6, teria cavalo E6, né? Teria aqui dama H4 e o ataque é mortal. Tá vindo bispo G6, tem muitos temas. Então não dá tempo para o jogador das brancas capturar esse peão. Ele joga F4 e aí a questão é como você vai passar as peças para criar, né? Para aumentar, para potencializar esse ataque. E o Najdorf joga aqui um lance que eu até comentei com vocês, né? Que tem como ideia realmente passar as peças para atacar, que é o lance dama E8, com ideia de jogar dama H5, colocando a dama no fogo, né? Colocando a dama na briga para ela poder ajudar. G3, dama H5, o rei das brancas aqui ele vai para G2, tentando tirar alguns temas de ataque descoberto, mas aqui inicia a combinação do Miguel Najdorf, que é uma combinação bem bonita aqui. Se você quiser, você pode parar mais uma vez e pensar o que você jogaria. Bom, o Najdorf jogou aqui bispo G1, exclama, um lance muito bonito, sacrificando uma peça, mas ele já entendia que o rei das brancas ele vai correr para o centro do tabuleiro e vai ter que perder, né? É claro que rei captura seria desastroso, já que teríamos dama H2, checkmate. E torre captura também teria problema, já que teríamos dama H2, checkmate em 2, depois dama F2, mate. Então, o Glucksberg joga aqui o lance cavalo captura bispo, defendendo o cheque. Depois de dama H2, a ideia dele é jogar rei F3, porém o Najdorf conduz muito bem aqui. Parece que o rei das brancas ficou escondido agora, parece que o rei das brancas tá bem e o branco de repente vai ficar com uma peça a mais, né? Mas não, o Najdorf agora ele vai sacrificar material para poder abrir linhas contra o rei das brancas. Então ele joga aqui E5, ameaçando simplesmente um checkmate, né? Vamos supor que o branco joga A3. Nós teríamos aqui, não seria checkmate, mas já tem várias ideias de peão avança mesmo, né? Colocando problemas sérios. Já que depois de bispo toma, vai ter que entregar material, peão toma. E algo como cavalo toma, peão toma de novo. E se rei toma, já tem descoberto, né? Aqui já tem muito tema tático. Então, o jogador das brancas, ele captura realmente esse peão. E aí, a ideia do Najdorf era cavalo captura E5. E depois de F toma E5, cavalo captura E5, rei F4. Se você observar bem, você vai ver que o rei das brancas ele tá bem mal. Ele tá com pouquíssimas casas. Depois de cavalo G6, rei F3, se a gente pudesse colocar uma pecinha dando cheque em algum lugar, provavelmente seria checkmate, já que o rei das brancas não tem nenhuma casa. Mas a ideia do Najdorf aqui é poder abrir em linhas. Ele observa uma ideia que poderia abrir a torre e abrir o bispo e abrir também até mesmo a coluna E aqui para possíveis ataques. Então ele joga o lance F4 abrindo tudo. Depois de E captura F4 que vem o lance que coloca o último prego no caixão, que é bispo G4 cheque. Já que o rei das brancas ele é obrigado a capturar esse bispo, porque se rei E3, por exemplo, a gente poderia, no mínimo, capturar a dama do jogador das brancas. Mas o bispo G4 ele traz um questionamento do que fazer depois de rei XG4. Se você observar bem, você vai ver que o rei das brancas continua em apuros. E aqui a questão toda é que o lance cavalo E5 cheque é matador. Porque o rei aqui ele não tem nenhuma casa para se mover. Então as brancas são obrigadas a capturar o cavalo. E agora, olha só esse aqui. Como que tá bonito, né? Fechou praticamente tudo. E basta um chequezinho pra gente arrematar. E aqui a gente tem o famoso checkmate de peão com H4 checkmate. H5 checkmate. Linda partida do Miguel Najdorf na defesa holandesa. Pra gente poder aprender mais um pouquinho, tá bom? Espero que você tenha gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.